Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal que a gente faz todo dia. Se você estiver ouvindo, escutando, ou mesmo assistindo a gente faz todo sábado de manhã no Instagram, tá bom? Se você não segue, procura lá Diego Mangabeira, que basicamente vai ter essa live feita para você. Hoje, no dia de hoje, a gente vai falar sobre o principal motivo que a sua mente subconsciente limita o seu progresso. E é super fascinante a gente falar disso, porque limitação, medo, dor, dúvida, às vezes desavença, desgraça, tragédia, são palavras que a gente usa no nosso dia a dia e, logicamente, que isso tem toda uma conotação que está impregnando, né? ainda impregna o seu subconsciente, sempre retorna as mesmas respostas, as mesmas perguntas e, basicamente, a gente vê isso muito acontecendo. As pessoas elas ficam nos vórtices, né? Um efeito dominó. E por mais que você tente mudar, por mais que você teste algumas outras estratégias, parece que você sempre retorna a estaca zero. Né? E é esse o objetivo, na verdade, que a gente quer compartilhar no dia de hoje com você. Afinal, várias pessoas têm esse tipo de reação, mesmo de situação. Imagina assim no seu dia a dia. Provavelmente você está passando por uma situação que está exigindo de você alguns tipos de reações diferentes que você está acostumado a fazer. Para algumas pessoas é algo revolucionário, você vai ter que mudar tudo o que você está fazendo. Para outras pessoas vai ser mais suave, vai ser mais tênue, tende a ser mais tranquilo, né? Depende muito aí do que é tranquilo para você, do que pode ser tranquilo para outra pessoa, né? Mas o que a gente pode dizer são graus diferentes, né? Vamos pensar assim em relação até mesmo financeiro. Pode ser que você esteja numa situação financeira que está exigindo muito de você, né? No trabalho, por exemplo, ou mesmo você procurar novas formas de investir o seu dinheiro, pode ser até mesmo no relacionamento, está passando por uma situação um pouco complicada com a pessoa amada, e logicamente que isso tende a refletir, né, na forma que você lida com o seu dia a dia. Né? Não tem como a gente. As pessoas às vezes ainda acham, né? Uma coisa sou eu no trabalho, uma coisa sou eu em casa. A gente sabe que não é bem assim. Se você está bem em casa, logicamente que você vai estar bem no trabalho. Né? Uma coisa complementa a outra, tudo está interconectado. Então, isso interfere diretamente, como a gente fala até no entrelaçamento quântico, né? Tudo está interferindo. E até mesmo, por exemplo, você está aqui me escutando, me assistindo, sentindo esse poder aí das palavras, com certeza isso está vibrando dentro de você, porque a gente está conectado, né? A gente está nesse momento junto, porque basicamente tem alguma coisa dentro de você que você está precisando de ajuda. Tem alguma coisa dentro de você, no seu trabalho, dinheiro, saúde, relacionamento, sua vida pessoal, até mesmo o que a gente poderia dizer, a procura do seu propósito, a procura de uma resposta no dia de hoje, que você está esperando a semana inteira e talvez é aqui que você vai encontrar essa resposta. Nada é definitivo, né? Tudo é temporário e ao mesmo tempo quando a gente se encontra, quando a gente conversa entre si, por exemplo, as situações que acontecem com você, né? Aconteceu recentemente uma situação comigo, né? O meu voo de avião foi cancelado. E aí, como que você vai reagir, né? Por exemplo, se você tivesse, né, supondo você tem uma viagem aí de avião, né? Você tem todos uns horários já pré-determinados e você sabe que você precisa seguir esses horários, senão você vai ficar atrasada, né? Então, basicamente, como que você vai se sentir em relação a isso? Como que, na verdade, você vai reagir em relação a esse processo? Você vai se sentir positiva? Você vai se sentir negativa? Você vai se sentir, por exemplo, como algo, como um livramento, né? Nossa, ainda bem que eu não peguei o avião, porque se eu pegasse, na verdade, às vezes estava sem manutenção, então eu poderia morrer, né? Tem isso, né? Quantas pessoas já que você conhece, ou mesmo histórias que acontecem. Deixa eu pegar um café aqui, que eu fiz um café pra gente tomar junto aqui. Deixa eu até arrumar aqui, peraí. Né? Que quantas histórias se conhece, por exemplo, de pessoas que pegaram um avião, né? Depois de pegar esse avião, basicamente tiveram um acidente, mas ao mesmo tiveram sinais, né? Vários sinais aconteceram até mesmo ao longo do trajeto, trânsito, pessoas que falaram, olha, não pega esse avião, né? Não, então marca essa reunião para depois. Quantas coisas aconteceram já como uns sinais, né? Sinais do universo, da forma que você quer chamar, para te alertar, por exemplo, que aquele caminho não é um caminho para você, né?
E essa situação, por exemplo, que aconteceu essa semana mesmo, né? Cancelou o voo, e aí, como que eu reagi, né? Eu reagi do jeito que eu tenho que reagir, né? Tudo acontece por um motivo, e a mesma coisa eu falo pra você. Tudo acontece por um motivo. Se não aconteceu, não era pra acontecer. Se acontecer, é pra acontecer, né? E a gente, às vezes, por causa da... Por isso que é o principal motivo que eu quero falar com você hoje. O principal motivo que, na verdade, a sua mente subconsciente, que é você, tá? Não é alguém diferente, não, tá? Quem comanda a sua mente subconsciente é você, né? Que limita o seu progresso é você, né? Quem limita a régua da sua vida, sabe? Quem limita, na verdade, o tamanho dos seus sonhos, quem limita, por exemplo, o tamanho de quanto você pode ganhar, quem limita, por exemplo, o nível do seu relacionamento amoroso, quem limita, por exemplo, os destinos nacionais e internacionais das suas viagens, quem limita, por exemplo, a beleza física, extrafísica, espiritual, né, sua, tem a ver com você, né? E quanto mais você coloca energia nisso para descobrir novas respostas, você fazer novas perguntas, mais o universo se expande. É impressionante. Quanto mais você coloca energia nessa descoberta, nesse caminho, mais as coisas tendem a ser direcionadas para o seu próprio progresso. Então, assim, quando a gente fala do principal motivo que limita você, né, que é basicamente a sua mente subconsciente que foi moldada por você, não adianta colocar culpa em alguém, em outrem, governo, política, partido político, eu sempre falo grupos sociais, grupos de minoria, é, marido, esposa, namorado, namorada, né? Ninguém pode controlar a sua mente subconsciente a não ser você. O lance todo tá nessa autodescoberta, sabe? A gente não é treinado a entender que nós somos senhores, senhoras do nosso destino. Nós somos condicionados por vários sistemas de crenças que a gente ensina aqui na Alquimia da Mente sempre e repetimos para você, porque todo dia esses sistemas de crenças eles vão ser repetidos para você. E quais são? O familiar, religioso, político, político partidário, econômico, social, grupos sociais, grupos religiosos e assim por diante, né? Grupos que na verdade você faz parte. E aí o que acontece? Tudo que é externo tenta controlar o seu interno, né? E quanto mais você deixa o externo dominar o interno, basicamente é isso que vai acontecer, é proporcional. Tudo é matemático, né? Pitágoras falava isso, Leibniz também coloca, né, também nesse sentido no século XVIII. E quanto mais você entende isso, mais fica fácil de você entender por que na verdade eu tô entendendo, começando a entender o jogo da vida, eu tô começando a ter várias situações diferentes, mas por que as coisas estagnam, não, então elas param o avanço, ou mesmo eu vejo como um retrocesso, né? Eu tento reagir para frente, mas parece que eu retorno para trás. E aí o que acontece muito com as pessoas, elas não procuram a verdadeira causa, sabe, dos problemas da vida delas, né? E aí por vários motivos, ao invés de você entender, por exemplo, até o que eu falei para você, vou trazer esse exemplo que fica mais fácil. Esse cancelamento do voo, elas ficam querendo brigar contra isso, né? Logicamente que tem um ponto aí que é o aí que não tem a ver com você, né? O externo, na verdade, você não controla, nada é controlável, né? Por exemplo, eu não sou dono de uma empresa aérea. Logicamente, como consumidor, como cliente, eu posso reclamar sim, exigir os meus direitos. Mas isso não significa que, na verdade, eu vou ter que exigir com raiva, né? Eu vou exigir com rispidez, com, por exemplo, ódio, né, da empresa aérea por ter cancelado o meu voo. Se você não aprende com as situações que estão acontecendo na sua vida, quiçá os outros. E o que acontece muito com você, às vezes, subconscientemente, é você não controlar esse navio, né? Imagina que você é como o Johnny Depp, lá, o Jack Sparrow, né, do Piratas do Caribe. Você tem o Pérola Negra na mão, que é o seu barco, né? O seu navio, né? E esse navio, quem que controla esse navio? É você, né? O navio da sua vida, a embarcação da sua vida, quem controla, quem direciona o timão, quem direciona as velas,
Quem direciona o vento até? Sim, o vento, né? Ah, mas o vento é algo externo, Diego. Sim, mas quanto mais preparado você tiver para quando o vento vier, mais fácil é você de controlar a sua vida. Eu sempre falo isso. A gente já fez até uma live que eu convido você a assistir, né? Que a gente falou de recessão econômica, crise econômica. Foi bem recente. Aí essa live que a gente está gravando aqui, procura aqui no Spotify, onde você estiver, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, YouTube, procura lá, recessão econômica, que você vai achar uma live que eu falei disso, né? Então, assim, tem como crescer na crise, sim, né? Porque você se prepara para os momentos, né? Então, inflação tem deflação, né? Crise tem depois também o aumento da economia, da força da economia. Ah, Diego, mas quando isso demora demais? Não se trata de demorar mais ou demorar menos, se trata de você estar preparado e analisar os fatos. E contra fatos não argumentos, né? Quanto mais você enxerga isso, quanto mais você vai atrás de informação, a gente fala muito aqui na Alquimia da Mente das antigas civilizações, você procura dados históricos, imagina as antigas civilizações, a beleza, a física quântica mesmo das antigas civilizações, né? A gente acha que, na verdade, os mecânicos quânticos, a física moderna, sabe tudo, né? Do que a humanidade domina. É lógico que não, eu sempre falo isso para vocês. Não, a gente está muito atrasado, né, do nível que a gente poderia estar usando tecnologias sujas que, na verdade, não condizem, né? E não se trata apenas de sujar o meio ambiente, danificar o meio ambiente. Não é só isso, não. É muito mais profundo. Em níveis espirituais, mentais, emocionais, a gente está indo para uma escala cada vez mais materialista, né? E a gente não fugiu muito disso em relação aos séculos, milênios anteriores. E quanto mais você investiga, quanto mais você estuda, quanto mais você procura pessoas para te ajudar nesse processo, eu sempre falo para vocês, né? Se você aqui que está me escutando, me assistindo, me sentindo agora e se vê, né, dentro aí do que a gente fala dentro da alquimia da mente, né? Consuma nosso conteúdo, a gente tem muito conteúdo gratuito e se fizer sentido, entra nos nossos cursos e treinamentos. Mas é algo natural, sabe? É algo que você vai sentir, porque a gente tem pessoas com a gente, clientes, né, que na verdade são amigas, amigos aí há mais de 8 anos, que compram os nossos cursos mesmo porque sabe que na verdade tem qualidade e na verdade faz parte da família, né, que a gente fala, a família Mangabeira Academy, né, porque tem muita coisa boa aqui que a gente faz para te ajudar. E se fizer sentido, com certeza. Procura lá, diegomangabeira.com.br/cursos, bacana? E a gente vê isso porque quanto mais você está nessa dúvida, quanto mais você está nesse conflito pessoal, sabe? Você fica se questionando, será que eu estou no caminho certo? Essa semana, por exemplo, né? Vamos falar de você agora. Né? Vamos falar de você. Vou pegar o meu café aqui, mas vamos falar de você agora. Quantas coisas aconteceram nessa semana para provar para você que, na verdade, você precisa mudar? Quantas situações? Não foi só uma, eu sei que não foi só uma. Não foi só duas, não foi só três. Foram várias situações que aconteceram ao longo da semana para você acordar, né? Foram situações as quais você falou, caramba, por que isso está acontecendo comigo de novo, né? Porque, na verdade, por exemplo, está acontecendo isso no meu trabalho, no meu relacionamento, né? Por que isso, na verdade, está se repetindo na minha vida, né? Por que, por exemplo, eu estou ouvindo esse barulho, né? Por que, na verdade, isso está acontecendo dentro da minha família, dentro do meu relacionamento, né? E aí, basicamente, o quê? Você tem uma série de situações, elas chegam até você, e eu sempre falo isso para você. O mais importante é você entender, né? Por que isso chegou até mim? Por que esse conflito chegou até mim? Por que esse problema chegou até mim? Por que esse cancelamento do voo chegou até mim? Né? E aí, no caso, a maioria fica absorta, fica atônita, parada, achando que na verdade é coincidência, é comigo, é pessoal, aquela empresa aérea, eu vou processar, né? E aí não aprende nada. É isso que está acontecendo com a humanidade, é uma repetição, é um repeteco do que aconteceu em Atlântida, do que aconteceu antes de Atlântida, é a mesma coisa. Você acha que na verdade nós estamos evoluindo, né, usando Darwin aí? Não. E o Darwin, inclusive, ele não provou que existe evolução.
Só procura um evolucionista que leu de verdade A Origem das Espécies para a gente conversar. Né? Procura a primeira edição da Origem das Espécies e procura uma frase lá, para você que acredita em evolução, do Charles Darwin. Né? Ele escreveu lá que na verdade ele não conseguiu provar que na verdade a teoria dele é verdadeira. Né? Então assim, procura entender que na verdade todas as situações chegam até você por um motivo super especial. E qual que é esse motivo? Né? Esse conflito que você tem. Se um problema chega até você é como uma equação matemática, entendeu? Se um problema é de origem profissional, é de origem matemática. Se um problema chega até você de origem pessoal, sabe? Você lidar com você, autoestima, confiança, ansiedade, estresse, depressão, tudo é matemático também. Então, ou seja, se tudo é matemático, tudo é uma equação matemática, né? Sabe a equação matemática que você aprendeu na escolinha, na faculdade? É a mesma coisa. Só que as pessoas acham que matemática é uma disciplina, é uma matéria, não é a vida. Matemática é tudo. Tudo é matemática. Você já parou para pensar nisso, não? Você nunca parou para pensar nisso, não? Tudo é matemático. Se você tem um problema, você tem a solução. Se, por exemplo, se está chovendo, meu amigo, minha amiga, tem o sol depois, é matemático. Ou você acha que sempre vai ficar chovendo? Não. A lei natural, ela é perfeita, como você também é perfeito. Se o seu corpo não fosse matemático, você estava sofrendo, sabe por quê? Seu coração ia parar agora. Seu pulmão ia parar agora. Você ia parar de piscar. Por exemplo, é um movimento involuntário. Eu estou piscando aqui, é involuntário. Tudo é matemático. Você já parou para pensar nisso ou não? Você já parou? Sério mesmo? Pergunta para você já parou para pensar que tudo é matemático? Seu corpo é assim. Seu corpo age matematicamente falando. Você tem movimentos involuntários que acontecem sem a sua permissão. E ainda tem gente que não agradece o corpo. Né? Você não precisa... Por exemplo, o teu coração não pede salário para bombear sangue para o teu corpo. Já parou para pensar nisso? As suas células, genes, cromossomos, DNA, todo o seu material genético, ele não pede honorários para você para fazer o que tem que ser feito. Né? E aí o que acontece com você? Você começa a entrar num materialismo, acreditar numa ciência moderna de 300 anos, se esquecendo das antigas civilizações que utilizavam essa mesma tecnologia. E aí, no caso, você começa a acreditar em conto do vigário. Você começa a acreditar em mentira. E você sabe que é mentira. Eu falo isso muito para vocês. O princípio da ignorância, e talvez você é ignorante, né? Qual que é a origem etimológica da palavra ignorante? Tem a ver com uma pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é uma pessoa ignorante. Você que está me ouvindo, me escutando, me sentindo agora, que sabe o que tem que fazer e não faz, é uma pessoa ignorante. Entendeu? Não leve isso como um palavrão. Não, é a origem da palavra. Entendeu? Uma pessoa ignorante é assim. E aí uma pessoa que não sabe de nada, nem sabia sobre isso, é uma pessoa nesciente. É diferente. Entendeu? E aí quanto mais você começa a entender sobre isso, mais você começa a questionar. Caramba, será que na verdade eu não estou sendo ignorante em relação ao que eu tenho que fazer? Né? Porque muitas vezes, por exemplo, em relação à sua saúde, em relação ao seu relacionamento, trabalho, dinheiro, você sabe que tem que fazer algo a mais. Você sabe que na verdade tem que dar o próximo passo. Matemática de novo. Né? Por exemplo, na matemática você aprendeu que tem os números, né? Tem os números na matemática. E, por exemplo, o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, mais 1 milhão, mais 1 bilhão. Dá uma diferença. Né? Por que as pessoas que trabalham muito às vezes não ganham o que precisam? Porque, na verdade, elas estão focando apenas de um lado da equação. Né? Apenas de um lado da equação. Não estão sendo inteligentes. Né? Por isso que você está fazendo as coisas sem pensar ou está pensando e fazendo as coisas? Né? É assim que você muda a tua vida, meu amigo, minha amiga. Manifestar a vida dos seus sonhos, cocriar o que você quer. Tudo é assim. Não é só dinheiro. Não deseja apenas dinheiro. Procura até aqui no nosso YouTube, nosso podcast aqui da Alquimia da Mente. A gente fala, tem um vídeo que se você deseja dinheiro apenas, você não vai ter dinheiro.
Por quê? Tem um motivo. Não é a proposta dessa live, mas por que as pessoas que procuram dinheiro não ganham dinheiro? Tem um motivo, né? Ah, mas eu tô precisando de dinheiro. Eu não tô falando que você não tá precisando. Eu não tô falando que você não tá precisando. O que eu tô dizendo pra você, você tá procurando o objetivo errado. Entendeu? Você quer ter saúde? Não procura saúde. Não é a saúde que vai te trazer mais saúde. É os seus hábitos que vão mudar a sua saúde. Né? O emprego, por exemplo. Ah, eu não estou ganhando quanto eu mereço. Quem disse? Quem disse que você não está ganhando quanto você merece? Você? Porque às vezes você é improdutivo, você não faz nada. Você fica das 8 horas de trabalho diária, você fica às vezes 5 horas nas redes sociais. Isso aqui é uma métrica dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, basicamente, fizeram um estudo lá e descobriram, né? Eles trabalham das 9 às 5 da tarde, né? Lá nos Estados Unidos. E aí descobriram que das 8, 9 horas de trabalho que as pessoas têm, de 3 a 5 horas as pessoas ficam nas redes sociais, na internet, não trabalhando, né? Então você que diz aí, ah, eu não ganho quanto eu mereço. Muito cuidado. Você está ganhando aquilo que você merece sim, porque você quer ganhar só isso aí. Não fica reclamando, falar do seu chefe, falar do governo, falar disso, falar daquilo. É que nem a pessoa, por exemplo, que está tendo problema no relacionamento e fala que a culpa é do outro, da outra. Né? Tá infeliz? Resolve. Matemática. De novo, matemática. Né? Tá infeliz com o relacionamento? Faz algo diferente. Só não fica perdendo seu tempo falando, ah, a culpa é dela, é dele. Você perdeu 3 segundos para me falar isso. Por que você não pegou 3 segundos para elogiar a pessoa amada? Que você tanto diz que ama. Né? Tem mais gente reclamando, tem mais gente criando problema do que resolvendo o problema. E aí? Qual que é o grupo que você quer fazer parte? Você quer continuar ainda no grupinho que só cria problema ou você quer estar no grupo que resolve problemas, entendeu? Esse que é o mundo, não sei se você já parou para pensar nisso. Não se trata de esquerda, direita, política, grupo social, grupo de minoria. Não, o mundo está dividido porque o mundo aceita estar dividido. Porque enquanto 2 pessoas estão brigando, uma terceira está ganhando dinheiro. Uma terceira está dominando a agenda, que a gente chama aqui dentro da alquimia da mente de matrix mental. Governo oculto. Existe. Quer você acredite ou não, chame de teoria da conspiração, é irrelevante. Hoje nós estamos num mundo que, na verdade, pouco importa o que você acha. E as pessoas gostam de dar opinião nas redes sociais, né? Impressionante. E é irrelevante a sua opinião. É irrelevante. A maior relevância que você vai ter na sua vida é sobre a sua vida. Para de querer ver a grama do vizinho. Para de querer cuidar, a falar que só os outros têm e você não tem. Quando você fala isso, você perde a grande oportunidade da vida de fazer a tua grama ficar mais verde, a tua vida ficar melhor, a tua profissão, a tua carreira profissional, o seu salário, bônus, remuneração, qualquer coisa que você vai receber em numerário, em dinheiro, aumentar. Né? Para de querer só ficar nas redes sociais, assim com o dedinho passando e esquecer de você, entendeu? Para de ficar só admirando os outros, só dar curtida para os outros. Dá curtida para você. Dá mais curtida para você, meu amigo, minha amiga. Faz mais comentário para você com as pessoas que você ama. Compartilha momentos com as pessoas que você ama. Para de só valorizar o que os outros estão fazendo. O problema está nisso. Cada vez mais. O grande conflito, o grande motivo que a sua mente subconsciente limita o seu progresso é que você só está vendo os outros. E aí quando você percebe disso, né? Ai, por que eu fiquei doente? Eu não me cuidei, não dormi direito, não me alimentei direito, não consumi alimentos saudáveis, né? Só porcaria. Eu sempre falo aqui na Alquimia da Mente, é a coxinha do meio-dia. É mais barato, é mais rápido. Eu fui comer coxinha, ah, mas é só hoje. Não, tem gente que come coxinha no meio-dia todo dia, né? Tem a ver, por exemplo, com fazer exercício, uma rotina por exemplo, de exercícios físicos semanais. Tem a ver, por exemplo, com o hábito da leitura, o hábito do estudo, o hábito, por exemplo, de você consumir documentários, vídeos, fazer cursos, treinamentos que vão enriquecer
a sua mentalidade ao invés de decrescer o seu conhecimento. Né? Como eu sempre falo para você, muito cuidado com 3 conceitos. E você pode estar perdido nesses 3 conceitos. Quais são esses conceitos? Informação, conhecimento e sabedoria. Eu vou repetir para você. Informação, conhecimento e sabedoria. Né? Informação é conhecimento? Não. Conhecimento é sabedoria? Também não. Os 3 são diferentes. Tá? E os 3 você vai ter que reagir de uma maneira diferente. Por isso que eu sempre falo para você, muito cuidado em relação às informações que você recebe, né, os livros que você lê e também aos mentores, gurus aí que você acompanha. Eu sempre falo isso porque nós também temos, né, os especialistas, nossos experts, nós estudamos o quê? Mais de 15 anos e a gente tem a nossa empresa, né, mais de 15 anos. O grande lance é a gente só pode falar dos nossos 15 anos. Né? A gente sempre fala isso porque eu não sei de tudo, eu não estou buscando saber de tudo. Eu sei e eu acompanho, tem mentores em várias áreas da minha vida. E eu indico essa pessoa caso alguém precise daquela pessoa. Você não precisa saber de tudo. Eu não preciso ser especialista de tudo. Eu sou especialista em alquimia da mente. Isso eu sei falar. Física quântica, isso eu sei falar. Neurociência, isso eu sei falar. Mas tem coisas que eu não sei falar. E aí você vê nas redes sociais, todo mundo é especialista de tudo. Já parou para pensar? Todo mundo hoje se tornou especialista de tudo. É possível uma pessoa ser especialista em tudo? Né? Ter todos os fatos, ter todos os argumentos em relação a tudo? Não, lógico que não. É impossível. Né? Por isso que eu falo para você, muito cuidado com o fervor que uma discussão nas redes sociais, sobre qualquer motivo, pode acarretar dentro da sua vida. E muitas vezes, na verdade, você vai perder tempo, perder a cabeça, brigando com alguém que, na verdade, é igual a você, está tentando buscar uma significação na vida dela, na vida dele. E muitas das vezes, na verdade, tanto você como a outra pessoa também está vivendo um mundo externo. Né? O mundo, na verdade, que acredita que vai transformar a vida interna, mas não vai acontecer. A salvação da humanidade, a mudança que todo mundo está esperando, não vai vir através da política, não vai vir através da economia, não vai vir através da sociedade que nós temos hoje. Não é assim. Não foi assim, não é assim, não será assim. O projeto de vida que, na verdade, a gente tem nesse instante de tempo e espaço que eu estou falando aqui com você, não é o melhor projeto. É o que a gente tem para hoje. Só isso. Tem como melhorar? Tem. Mas não usando os meios, os processos que a gente tem hoje. Simples assim. Quer você aceite ou não, a tua opinião é irrelevante, meu amigo, minha amiga. Existe a lei natural, né? A gente sempre fala isso porque não se trata da minha opinião, né? Ou mesmo da minha verdade, da sua verdade. Tem gente que não entende isso, às vezes acha que eu estou brigando com ela ou com ele. Não, não é nesse sentido. Por exemplo, o Platão, lá no 300 a.C., ele postulou os arquétipos, né? E tem um arquétipo da verdade, mas não é a verdade com V minúsculo, mas a verdade com V maiúsculo, né? Então, assim, quer eu aceite ou não, existe uma verdade, né? Em relação, por exemplo, lá na Grécia, na verdade nem na Grécia, não existia a Grécia, né? Mas em Atenas, onde ele morava, existia a política. Do mesmo jeito que a gente briga por política hoje, existia a política lá, né? E aí, no caso, do mesmo jeito que tinham pessoas que brigavam por etnias, grupos políticos, também tem hoje. Então, não mudou muita coisa. Você vê ali 32 a.C., né, você vai ter o Júlio César em Roma, e ele vai ele vai congregar, né, o grupo que chamava, na época, em latim, populares. Né? E o Pompeu, que na verdade era da facção contra, ele liderava os optimates, né? E aí, basicamente, também tinha uma vertente de 2 grupos brigando entre si. Não é novo, pessoal, as pessoas brigarem por política. Entendeu? Então, é uma verdade eu falar para você que as pessoas costumam brigar por políticas. Mas o conceito também por que as pessoas ainda não entenderam que, na verdade, brigar por um candidato, brigar por uma pessoa, por um grupo, não vai levar ninguém a nada? Essa é a grande verdade. A humanidade unida é imbatível. A humanidade dividida, ela é enfraquecida. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Isso é a verdade, ela é atemporal. Quer você saiba sobre isso, quer você estude história, ou mesmo seja o maior expert do mundo.
Não está acontecendo evolução. Por isso que eu falo para você, muito cuidado, porque a sua mente subconsciente ela vai agir por instinto. Ela vai agir por instinto, não por sabedoria. Né? Tem até uma frase do Lao Tse que ele fala no que a gente conhece hoje como China, mas naquela época a China tinha várias dinastias, né? A Qing, a Han, nossa, esqueci agora, mas enfim, tinha várias. E aí, no caso, dentro da dinastia, né, na onde ele morava na China, ele falava: você quer adquirir conhecimento? Compre livros. Você quer adquirir sabedoria? Jogue fora os livros. Simplifica a tua vida. E basicamente é isso. Hoje a sabedoria, ela é desprezada. Né? Ela é desprezada. Você vê, por exemplo, pessoas mais experientes, com mais sabedoria que os mais jovens, e as pessoas pagando pau para uma juventude TikTok. Né? Ah, não, mas olha, ele está ganhando milhões fazendo uma dancinha de 15 segundos. E aí eu faço uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga, que valoriza isso. Até quando? Até quando? Você que na verdade se diz a pessoa mais sábia aí, até quando você acha que isso vai durar? Eu conheço várias pessoas que perderam toda a fortuna e morreram pobres. Conheço muitas pessoas. E aí? Você quer adquirir sabedoria ou você quer continuar fazendo o que todo mundo está fazendo? Você quer procurar... Porque a sabedoria, pessoal, ela não é temporária, ela é permanente, como a gente ensina aqui na Alquimia da Mente. A gente fala de conceitos que são atemporais. Que são conceitos atemporais? Não importa o tempo ou espaço. O que a gente fala aqui serve para uma outra galáxia, serve para os arturianos, para os pleidianos, serve, por exemplo, para uma galáxia distante, no multiverso, universo, qualquer espaço-tempo que exista. Até mesmo o não espaço e o não tempo, que na verdade é o que existe, na verdade. Né? E quando a gente fala disso, você tem que entender que a tua mente subconsciente, ela é programada todos os dias. E tem os reforços, né? Por que basicamente sempre tem as mesmas notícias? Por que tem sempre as mesmas tragédias? Já parou para pensar? Né? Eu falei para vocês, por exemplo, no começo da live, né? Meu voo foi cancelado. É o primeiro cancelamento de... Você já foi no aeroporto e o seu voo foi cancelado? Já, provavelmente já. É a primeira vez que ocorre um cancelamento de voo? Não. Né? Então as coisas elas não são tão novas assim. Mas o que é mais novo é a tua reação. Você tem que entender que para você ser um alquimista da sua mente, você tem que controlar a reação em relação a tudo que ocorre com você. Por isso que eu falo, tudo é matemático. Né? Quando você era criança, você reagia como criança. Né? E agora, como adulto, você tem que reagir como adulto. Mas tem gente que é adulta ou adulto que reage como criança. Aí nós temos um problema. Ocorre o quê? Uma não evolução, inclusive, nessa existência. Tem gente que chama de vida, tem gente que chama de encarnação, tem gente que chama de reencarnação. O conceito que a gente usa aqui na Alquimia da Mente é o conceito de existência. Nessa existência, nessa realidade, nessa dimensão, você é o que você acha que é. Né? Como eu sempre falo para vocês, eu não sou o Diego Mangabeira. Eu estou como Diego Mangabeira nessa existência. Né? Em outra realidade eu sou uma mulher, em outra realidade eu sou uma pessoa mais experiente, um homem, um idoso. Eu posso ser uma criança que morreu, né? Eu posso ser uma pessoa que morreu atropelada numa outra realidade. Tudo é possível. Sim, tudo é possível. E se tudo é possível, eu posso estar aqui fazendo essa live para você nessa realidade, nessa existência, nessa dimensão, que não é fraca, não é pobre, né? Ah, é terceira dimensão, é a dimensão do pecado, Diego. Eu ouvi falar que, nossa, é provas e expiações, que na verdade nós somos materialistas, que somos mais densos e as outras realidades são maravilhosas, né? Se você acredita ainda em conto do vigário, continua acreditando no que você quer. Né? Eu admiro muito essa realidade, muito essa dimensão. Eu tô aqui. O dom da existência, o dom da vida, da forma que você quer chamar, né? Tanto faz, vai dar na mesma. Né? Tem gente que às vezes fica brigando por terminologias, né? Pra quê, né? A simplicidade da vida é viver, meu amigo. Guarda essa, anota aí no seu caderninho. Né? Talvez essa é a única mensagem que você vai tirar, sacada que você vai tirar dessa live.
A simplicidade da vida é viver. E tem gente que gosta de falar muito da vida, mas não vive. Sabe como que você vive a vida? Errando, acertando, caindo, levantando, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, né? Não, se arrependendo, errando, brigando, sim, perdoando. A simplicidade da vida é viver. E tem muita gente que gosta de falar da vida, mas não vive. É uma pessoa TikTok, é uma pessoa rede social. É muito fácil falar mal de mim por aqui. Mas fala mal na minha frente aqui. Vamos ver como que você vai reagir. Eu acho que você vai tomar muito cuidado, muito mais cuidado, né? E é isso que ocorre com você. Cuidado para não ser programada, reprogramada, manipulada por mídia, imprensa, redes sociais, qualquer coisa, TikTok, eu falei, né? Porque hoje é a geração TikTok, o pessoal pagando pau falando que na verdade esse é o futuro. Não é. O futuro é os influencers. Também não é. Não é, meu amigo. Tudo é transitório, nada é permanente. O que você acha hoje como moderno não é moderno, é uma repetição do que já aconteceu nas antigas civilizações. Quanto mais você sabe sobre isso, mais clareza, mais tenacidade você vai ter, talvez até serenidade. Acho que a palavra que eu vou plantar hoje no teu coração vai ser serenidade, né? Serenidade. Sabe o que é sereno? Né? É a sabedoria. Pode acontecer o que for, pode acontecer a destruição desse planeta, ainda vai acontecer a serenidade. Porque onde tem caos, existe a ordem. Onde existe o alfa, existe o ômega. Onde existe a escuridão, existe a luz. E quanto mais você dominar essas artes ocultas, esotéricas, alquímicas, fica mais fácil de você controlar a tua vida, controlar o teu emprego, controlar o teu salário, dinheiro, a tua saúde, aquilo que você faz. Eu não estou dizendo que é fácil. O pessoal às vezes coloca sem esforço. É sem esforço até o momento que você entende que é sem esforço, né? Porque vai automático, mas vai dar muito trabalho, sim. Sempre dá muito trabalho. Você vai trabalhar mais que todo mundo, você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar no feriado, você vai fazer coisas enquanto as pessoas estão bebendo cerveja. Você vai, por exemplo, às vezes ficar triste porque ninguém está reconhecendo o seu esforço. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo até que você vai triunfar. A partir do momento que você triunfar, as pessoas vão falar, foi sorte. Assim que você triunfar, as pessoas vão falar pra você, ela passou a perna, não é possível. Né? Assim que você triunfar, eles vão falar e vão ter inveja de você falando bem de você na tua cara e vão falar mal nas suas costas. Não é assim? Pode ser você. Você pode ser a pessoa que está com inveja da outra. Muito cuidado, né? Não existe santidade. Não existe. Daí é um conceito, né, meu amigo, minha amiga? Não existe santidade, né? Ninguém é santo. Você também é invejosa. Você invejou, sim. Admita. Né? Eu tô falando de mim também, tá? Eu não sou santo, não. Né? Não tô buscando santidade. Não existe isso. O que eu quero dizer para você é muito cuidado, porque às vezes você está falando mal do outro ou da outra, mas você, meu amigo, minha amiga, é a pessoa que mais está influenciando assim. Você fala mal da sua amiga que é fofoqueira, mas você não está fazendo diferente, não. Você fala mal, por exemplo, do teu amigo lá que sonega imposto, mas você também está sonegando, né? Isso que a gente tem aula, só procurar aqui falando de imposto, né? A gente tem aí uma semana das leis naturais que a gente falou de imposto. A gente falou de juros, a gente falou de taxes, né, nos Estados Unidos, né, em inglês, que a gente falou qual que é o significado de imposto na lei da atração, na lei natural, né, que na verdade é roubo. Né, independente de governo, de estado, né, com E maiúsculo. Dá uma olhada aí, procura no YouTube, que tem, gratuito, a gente disponibilizou para você. Tem muito material gratuito para te ajudar, como eu sempre falo. Mas se você quer dar o próximo passo, entra no curso. O grande lance, pessoal, é você entender que o que você projeta, né, então o efeito espelho, o que você projeta no mundo reflete em você. Então, por exemplo, é fofoca que você está condenando no outro, provavelmente é fofoqueira.
Né? Se você tivesse aprendido o sinal, você nem precisava falar dessa pessoa, porque você sabe. Se uma pessoa é fofoqueira, a energia volta. Se uma pessoa é invejosa, a energia volta. Ah, Diego, mas tem tanta pessoa corrupta aí que tá solta, que não acontece nada com ela, não acontece nada com ele. Será? Será que não acontece? Ou porque ninguém está noticiando, porque a mídia não vai fazer isso? Né? Tem gente, pessoal, desculpa que eu vou falar, mas tá vivendo na merda e aí posta nas redes sociais um selfie dizendo que tá bem, tá feliz. Não é assim? Você já fez isso também. Sua vida tava uma bosta ou tá uma bosta agora e você posta uma foto nas redes sociais com um sorriso falso. Não é assim? Quantas pessoas que você conhece que estão assim, né? Às vezes estão num relacionamento infeliz e aí postam uma foto antiga com a pessoa amada para dizer que tá tudo bem no relacionamento. E é mentira, não tá nada bem no relacionamento. Não adianta você esconder para baixo do tapete o que você precisa fazer, entendeu? Não adianta fugir. Por mais que você tente fugir da sua responsabilidade, isso vai retornar para você. Não tem como fugir do universo, não tem como fugir da existência. Por mais que, naquele instante de tempo e espaço, fugir, né, a evasão, seja a resposta. Por mais que você tente fugir da sua responsabilidade, né, é a mesma coisa, vamos pensar, né, que hoje virou balela, mas hoje as pessoas acham que ter filho é fácil. Né? Ter filho hoje, né, é fácil. Ter filho exige responsabilidade. Você vai ter compromissos, né, financeiros. Você vai mudar a rotina. Você vai mudar a sua rotina de sono, de alimentação. Você vai ter que, por exemplo, mudar os seus hábitos. Né? Então, assim, não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Né? Tem muita coisa, na verdade, que vai mudar. A mesma coisa é com você. E aí? Né? Você acha que é fácil? Não, tem responsabilidades. Né? Então, aí no caso, às vezes as pessoas acham que um problema que você está enfrentando não é tão diferente assim. É diferente sim, entendeu? É proporcional. Não é brincadeira, não é Barbie, entendeu? Não é uma boneca, um boneco. É uma vida, sabe? O que é a vida, né? Aí o pessoal fica se perguntando, pessoal, é a existência. Sim, é a vida, é a concepção, né? Olha que beleza, eu sempre falo isso, né? Olha quando você entende os princípios herméticos, o gênero masculino, feminino, o sagrado masculino e feminino, quando se juntam, né? A beleza da vida é perfeita. Células. Você sabia que o primeiro órgão a ser formado é o coração? Né? Então, é a perfeição, pessoal. É a estética, é a arte, é a beleza, é a matemática. Quanto mais você procura a matemática na tua vida, mais matemática você vai encontrar. Então, você vira mais matemático, mais matemática, entendeu? Porque você vai entendendo que tudo é matemático. Os problemas, por exemplo, se você é promovido no trabalho, suas responsabilidades vão aumentar, mas você tem a capacidade de resolver, entendeu? Porque você está subindo, né? Em inglês a gente fala raise the bar, que seria você aumentar a dificuldade, entende? É normal, é proporcional, tá? Eu vou agora passar para as perguntas aqui. Se você quer fazer a sua pergunta ao vivo, pode colocar aqui nesse campinho que tem aqui no... Como chama isso aqui? É o balão, né? O balão com interrogação. Eu sempre esqueço. Olha lá, vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Fale um pouco sobre entrelaçamento quântico, né? Isso aí eu acho que tinha a ver com o Rios que a gente compartilhou ontem, né? Como não é muito a ver com o tema de hoje, né? O que eu diria para você? Dá uma olhada no nosso canal do YouTube, ou mesmo aqui nos podcasts da Alquimia da Mente, né? No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, enfim. Até o YouTube também que a gente disponibiliza. A gente fala muito sobre isso, entrelaçamento quântico, né? E se você quer se aprofundar mais ainda, tem um curso nosso que chama Quantum Waves, tá? É só procurar lá diegomangabeira.com.br/cursos e vai ter lá Quantum Waves. Aí esse curso vai ser só falando sobre isso, beleza? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Vamos ver aqui. O salto quântico todos podem ou alguns só vão conseguir as coisas a longo prazo? Eu acho que a pergunta já foi mal feita, né? Porque até tem um emoticon aqui de irônico, né? O que acontece? Nossa, por onde eu começo a resposta? Né? Imagina assim,
Não existe tempo. Eu vou começar com essa, né, com essa resposta. Não existe tempo. Se você começasse o dia de hoje entendendo que tudo é uma mentira que foi contada para você, que não existe passado, presente e futuro, que só existe o momento agora, mas não do jeito do poder do agora, mas do jeito do momento presente, mas é só agora, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O que você vê como passado está acontecendo lá. Então, você mudando o seu presente, você altera o seu passado, que você altera o seu eu futuro, certo? Quando você entende isso, você começa a entender que não existe algo sem você não estar consciente desse algo. Se você está consciente, você está aqui comigo, né? Por exemplo, tem gente que entra na live e sai. A pessoa não está querendo partilhar, ela se conectou com a energia, porque não é à toa, porque eu vi a pessoa que está ao vivo. Não, alguma coisa tem para você ter entrado, né? Tudo tem um motivo. Não existem coincidências, entende? A pessoa viu que eu estava ao vivo e você entrou na live. Não. Tem um motivo que você clicou na fotinho da pessoa para entrar na live. Tem um motivo porque você clicou para ver o vídeo. Tem um motivo porque você clicou para ouvir o podcast. E quando você entende isso, tudo é um salto quântico. O que as pessoas acham, e eu sempre falo isso porque cuidado, né? Cuidado, principalmente agora no ano astrológico de Mercúrio, até 20 de março de 2023, cuidado com o que a gente chama de falsos profetas, gurus, tá? Eu sempre falei para vocês antes mesmo de começar o ano astrológico de Mercúrio. Porque tem gente vendendo a ideia do salto quântico como se fosse milagre. Entendeu? Mecânica quântica não é brincadeira. Eu sempre falo para vocês, salto quântico não é algo, é um milagre que vai acontecer. Tudo é salto quântico. Respirar é um salto quântico, né? Não é só porque eu materializei dinheiro, então é um salto quântico. Não. Também é. Mas para você fazer 1 milhão, tinha R$ 1, $1, R$ 5, $5, €5, 100, 1.000, 1.500, entendeu? Até chegar lá, tudo é um salto quântico. Aí a pergunta, só vão conseguir no longo prazo? Depende. O que é longo prazo? É acima de 1 ano. Meu amigo, vamos pensar em relação aos fatos. Quantas pessoas que você conhece ou estudou, né? Porque a gente tem um estudo em relação a isso até na parte financeira. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena e hoje são milionárias? Você sabe a resposta? Né? Quantas pessoas que ganharam na Mega Sena, no BBB, né? E hoje são milionárias? Poucas. Por quê? Qual que é o motivo? Né? O motivo não é o dinheiro. O motivo é a mentalidade. O motivo é o conhecimento. O motivo é a sabedoria. O motivo é a família. O motivo são o sistema de crenças da pessoa, que pode ser origem familiar, político-partidária, profissional, religiosa, pode ser o sistema de crenças que em relação ao social, grupos sociais que a pessoa faz parte, né? Não tem como dar uma resposta aqui na live tão complexa como essa. O que eu posso dizer é, quanto mais difícil essa fórmula matemática que você quer, quanto menos tempo que você colocar como nessa equação, o tzinho, né, que a gente coloca nas fórmulas matemáticas, mais vai demorar. É normal. Você não está preparada hoje. Não está preparado hoje. Né? O que acontece com as pessoas que querem crescer em um curto espaço de tempo é elas se frustram demais. Você vê isso em qualquer esfera. E é impressionante como as pessoas ainda querem milagres. A vida já é um milagre. A tua dificuldade, o teu problema que você está enfrentando agora é um milagre, sim. Você está enfrentando isso porque você é capaz de vencer. Ah, Diego, mas você não sabe o que eu passo todo dia. Eu sei porque todo mundo tem problema. Ah, Diego, mas você é privilegiado. Eu sou privilegiado? Eu sou privilegiado? Nunca foi fácil para mim. Já passei fome, né, endividamento familiar. Né? Minha família é o quê? É de origem nordestina. Migrantes. Todo mundo quer colocar a sua dificuldade como maior que o outro. Pessoal, você tem que pôr na sua vida, você tem que valorizar o exemplo das outras pessoas e usar a seu favor. Né? Tem coisas que acontecem com... Por exemplo, tem uma frase, né? As pessoas que não são inteligentes, elas ficam comentando, né? Que é assim, basicamente, mentalidade pobre. Que está sempre criticando o outro, vitimista. E não
aprende com os erros do outros, né? Quem tem uma mentalidade rica, aprende com os erros do outro. Eu não preciso fazer. Eu vi que não deu certo para outra pessoa. É assim que cresce. Entendeu? Não é sendo vitimista que você vai crescer. Né? Exigindo tudo de um governo, exigindo tudo da economia. Não, mas tem a herança histórica. Herança histórica, eu falei para você que não existe passado, presente e futuro. Né? Aconteceu o que aconteceu? Não, está acontecendo. Se a gente muda aqui a nossa esfera, a gente muda lá. Que muda lá. Entendeu? Ou lá é outra dimensão. Tudo é um fractal. A gente fez uma live sobre a ciência dos fractais, a ciência da geometria sagrada. Vai assistir, vai ouvir o que eu falei pra você. Entendeu? Não existe uma resposta pronta, porque tudo é muito complexo, mas tudo é muito simples. Você tá num nível hoje, como eu também tô num nível. E eu tô sempre procurando aprender mais, estudar mais, procurar pessoas que sabem mais que eu. Você também tá fazendo isso? Né? Uma coisa que você nunca vai me ver, nem pessoal da equipe, é admitir que sabe tudo. O que nos rege é o princípio da humildade. Humildade não é pobreza, muito cuidado. Né? Tem gente que é pobre material e é humilde. Tem gente que é rico material que é humilde. Mas você vai ver pessoas num bairro pobre que são invejosas, arrogantes, como vai ser pessoas humildes. Você pode ir num bairro rico e vai ter pessoas arrogantes e pessoas humildes. Não tente rotular as pessoas. Hoje, um dos grandes problemas que a gente já teve, a gente sempre teve os mesmos problemas, é impressionante como as pessoas não estudam. Mas rotular o outro, porque você apoia tal coisa, tal pessoa, isso sempre teve. Quando você começa a entender o jogo da Matrix mental, que eu falo pra vocês, por isso que é tão importante a gente continuar juntos. Por isso que eu falo pra vocês, o curso, o treinamento, não é só porque a gente trabalha com isso, né? Porque a maior parte do nosso material é gratuita, né? A gente não está fazendo caridade aqui. Não existe, eu nem gosto da palavra caridade porque as pessoas nem sabem o real conceito da palavra caridade, né? A palavra caridade é horrível para descrever o que as pessoas fazem, né? O grande lance é, a gente já faz um monte de coisa que, inclusive, você não faz, que é trabalhar de graça. A maioria das pessoas critica porque não trabalha de graça. E aí, no caso, machuca demais, e aí entra o ego, né? Entra o ego, né? E as pessoas começam a querer se defender. E eu acho incrível, porque aí, no caso, você age por instinto. Começa o quê? A falar mal do outro, cancelar o outro, começa a denegrir o outro, mas quem tá com mais problema? Você. Né? Uma crítica que você apoia nas redes sociais, uma crítica que, ou mesmo você concorda com certas coisas, independente de lados. Pessoal, isso só fomenta uma briga entre a própria humanidade. Quem mais perde com isso é a própria humanidade. Entendeu? Muito cuidado, porque você às vezes fala que não está sendo manipulado, mas você tá. Eu sempre falo isso porque é atemporal. A lei natural é atemporal. Comece a estudar mais que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Eu creio que são essas perguntas, não vi mais nenhuma pergunta. O pessoal que deu um oi aí para mim durante a live, muito obrigado pela participação. Né? Eu não costumo ficar parando, porque senão eu perco o raciocínio. Mas eu quero agradecer demais aí vocês que estão aqui presentes. Você que está nos escutando, nos assistindo, nos sentindo agora, podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver, né? Participe. Todo sábado de manhã nós temos a nossa live no nosso Instagram, é só seguir lá, Diego Mangabeira. Bacana. E se você quer dar o próximo passo com a gente, é muito fácil. É só digitar aí diegomangabeira.com.br/cursos. E aí, no caso, tem um curso para você. E, logicamente, se você quer se aprofundar de verdade... Opa, até eu puxei aqui o cabo. De verdade, entra na Academia da Alquimia da Mente, que com certeza você vai adorar ser um alquimista da mente. Só é alquimista da mente quem é da academia, tá bom? Isso é muito importante. E eu creio que é isso, pessoal. Um beijão pra vocês, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando por aqui. Até logo, tchau, tchau.